Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre a superexposição de imagens de menores nas redes sociais. Quais os perigos e as consequências da divulgação de imagens e da intimidade de crianças e adolescentes na internet? Saiba como destinar parte do seu imposto de renda devido a projetos, programas e iniciativas sociais para a infância e adolescência. Veja ainda! Áreas verdes em Belo Horizonte aguardam parceiros que auxiliem a Prefeitura na preservação e na limpeza desses espaços. E mais, no quadro Seu Direito, magistrados e especialistas respondem às dúvidas dos nossos telespectadores. Entenda o que é o sequestro internacional de menores e como a legislação brasileira trata desta violação dos direitos da criança e do adolescente. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Recuperar áreas verdes e praças da cidade não é um trabalho exclusivo do poder público. O cidadão comum, o empresário ou o lojista pode participar da manutenção desses espaços. Conheça na reportagem de Silvana Monteiro a história de um cearense que há 12 anos adotou uma praça no bairro Santo Agostinho. Ele transformou o local num ambiente mais saudável e aconchegante. Sentar para descansar ou ler um livro, praticar exercícios, passear com crianças e animais ou simplesmente observar a paisagem. Tudo isso se torna mais prazeroso quando feito ao ar livre e perto da natureza. Mas nem sempre encontramos praças bem verdes e aconchegantes pela cidade. Algumas ficam sujas e maltratadas. A responsabilidade com o meio ambiente é de todos, tanto do poder público quanto da população. Quando os dois se unem, melhor ainda. É assim que funciona a parceria entre a Prefeitura e o cidadão, permitindo a adoção de praças por pessoas físicas e jurídicas. Belo Horizonte tem em torno de 300 espaços adotados hoje, fora esses espaços que voluntariamente são adotados por pessoas físicas. São contratos que são realizados através de um convênio com a Prefeitura e as empresas adotam aqueles espaços e, como contrapartida, elas podem inserir lá naquele espaço a sua marca para poder divulgar aquela empresa para o público que transita naquele lugar. E a contrapartida é que aquela empresa tem por obrigação de manter aquele espaço e de preservar e de restituir no caso de uma eventual danificação. Em 2006, José Valci da Mota, mais conhecido como Ceará, chegou a Belo Horizonte e decidiu montar uma lanchonete em frente a uma praça, na região centro-sul da capital mineira. O problema é que o local era pouco atrativo e servia como depósito de lixo. E no início foi bem difícil, porque eu achei que cuidar era só pegar, pôr a mão, fazer o que eu queria, o que eu quisesse fazer e pronto, não era bem assim. Eu não sabia que tinha um projeto de Adote o Verde aqui em Belo Horizonte, né? Aí aos poucos eu fui conhecendo, descobri e entrei em contato com eles. Aí a gente hoje tem um contrato, né, com a Prefeitura para doação, né, de Adote o Verde das praças de Belo Horizonte. Há 12 anos, esse cenário foi transformado no que é hoje, pelas mãos do José Valci e de sua família, trazendo conforto para quem passa por aqui e também para os clientes do bar. José Valci nada conhecia sobre legislação. Iniciou pela vontade de contribuir para o meio ambiente, para a cidade e as pessoas. Um senso de educação ambiental que fez toda a diferença. Eu acho que o Brasil tem uma vasta legislação ambiental e essa legislação tem medidas punitivas para todos os tipos de crimes ambientais. O que, com certeza, é o divisor de águas para a gente ter ou não preservação do meio ambiente é a questão da educação ambiental. De 2007 até chegar à paisagem dos dias atuais, o comerciante testou várias espécies no local até encontrar as mais apropriadas. Ele poda, molha, não deixa ninguém estragar os jardins e é respeitado por todos. Em 2014, o trabalho dele e de outras pessoas rendeu a indicação do prêmio Cidade Jardim da Prefeitura de Belo Horizonte. A praça virou um xodó da família. O homem, que viveu na pele a seca do Nordeste, tem inúmeros motivos para se emocionar com o visto de um belo jardim, feito não só para melhorar o cenário da Praça José Miguel Arges, mas também como agradecimento ao Belo Horizonte que o acolheu. Então, Belo Horizonte é uma cidade que me acolheu, que me recebeu. Todas as pessoas, né?
com relação à informação, ajudar em tudo, em trabalho. Hoje eu tenho muito a agradecer a Belo Horizonte porque a situação no Nordeste, no sertão, ela é muito difícil. Muitas pessoas vêm aqui e me perguntam o que eu faço para cuidar da praça, o que eu faço, como que eu cuido, como que fica tão bonito. Eu vou e falo uma coisa mais simples, né? É preciso primeiramente ter amor e segundo você ter boa vontade e a outra é você ter disposição, né? Porque se você tem disposição e colocar-se em prática, as coisas acontecem. Se você deseja cuidar de um parque, canteiro ou praça, procure a prefeitura de sua cidade para obter informações sobre programas de adoção de áreas verdes. O quadro ABC do Judiciário ajuda você a decifrar termos e expressões do universo do direito. Nesta edição, saiba o que é fiança. Fiança é quando a pessoa está presa e faz uma fiança para soltar ele, né? O advogado, né? Fiança? Vou colocar como se fosse para quem está preso, né? Fiança seria um pagamento para poder sair da cadeia. Pagar por liberdade. A fiança significa problema de crime, né? Essas coisas horríveis que está acontecendo aí. É isso que parece que a fiança é isso aí. Fiança, no âmbito civil, é o compromisso feito em favor de um devedor, no qual um terceiro assume a obrigação caso o responsável não consiga ou não queira cumpri-la. Na esfera criminal, é o pagamento em dinheiro ou a entrega de bens pelo acusado que está preso ou por algum conhecido em seu benefício, para que a pessoa saia e se defenda em liberdade. Voltamos daqui a pouco para falar sobre como destinar parte do imposto de renda devido a fundos e programas sociais. E ainda, quanto custa um pedido de curatela? Saiba no quadro Seu Direito dessa semana. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contribuintes que repassam parte do imposto de renda devido a projetos e iniciativas sociais para a infância e adolescência precisam ficar atentos às regras. A instituição deve fazer parte de algum fundo cadastrado para que os valores cheguem ao destino desejado. Alguns projetos de apoio à criança e ao adolescente se mantêm graças à destinação de um percentual do imposto de renda. A Lei 8.069 prevê essa possibilidade. Basta que o contribuinte acesse o Programa de Declaração do Imposto de Renda. Ali, poderá escolher se pretende destinar a um fundo de amparo municipal, estadual ou nacional. Esta entidade vai repassar a importância para a ONG, que ela ali entender ser passível de receber o valor. Ou mesmo, se o doador quiser especificamente alguma entidade, ao fazer o pagamento, ele vai fazer uma carta para aquele conselho solicitando que aquele valor seja repassado àquela entidade com o nome CNPJ dela. As instituições beneficiadas precisam apresentar o projeto e esperar a aprovação para receber os valores. As destinações realizadas no mesmo ano de exercício são limitadas a 6% do valor do imposto devido. O contribuinte também pode fazer a destinação nos meses de março e abril, durante a declaração do imposto de renda. Neste caso, usando como base o ano anterior, será emitido um DARF para pagamento e apenas 3% do valor do imposto será destinado ao fundo escolhido. As destinações podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas. O TJMG é um dos que resolveram colaborar. É um projeto que se chama Declare o Seu Amor e ele visa justamente incentivar os servidores e toda a comunidade forense a destinar parte do seu imposto de renda para esses projetos sociais. Iniciativa que vai além de incentivar o contribuinte a transformar o futuro dos jovens. Favorece a manutenção de muitos projetos sociais que lutam com dificuldade para serem mantidos. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Uma moradora de Varginha será indenizada em R$5 mil por danos morais após tropeçar em um buraco no passeio de um hotel e machucar o tornozelo.
A decisão foi da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que alterou parcialmente a sentença da comarca de Varginha. Para o desembargador Sérgio André da Fonseca Xavier, cabe ao estabelecimento a manutenção da calçada e não ao poder público, como alegou a defesa do hotel. Com base no relatório médico e em depoimentos, ficou comprovado que a lesão foi causada pela queda na calçada em frente ao hotel. A rede Walmart deverá indenizar uma consumidora que comprou uma televisão em um site falso que utilizava a logomarca da empresa. A mulher deverá receber R$ 5.000 por danos morais, além do valor pago pelo produto que não foi entregue. 3 desembargadores da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entenderam que a empresa é responsável pelos danos causados ao assumir o risco de sua atividade com a venda na internet. A defesa da rede alegou que o código de barras não correspondia ao banco responsável pela emissão de seus boletos. No entanto, o desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira entendeu que não se pode exigir que as pessoas tenham conhecimento sobre esse tipo de informação. Foi julgada improcedente uma solicitação de um correntista que exigia a restituição de R$ 1.300 a serem pagos pelo Banco Mercantil do Brasil. A decisão foi da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve sentença da comarca de Formiga. O consumidor que entrou com a ação permitiu que outras pessoas tivessem acesso ao seu cartão magnético e à sua senha pessoal. Ao perceber uma movimentação irregular em sua conta, alegou que era responsabilidade do banco compensar o prejuízo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor responder pela reparação de danos relacionados à prestação do serviço. No entanto, nesse caso, a relatora, desembargadora Aparecida Grossi, entendeu que a responsabilidade foi do correntista por ter fornecido informações confidenciais a terceiros. Hoje vamos responder a Jorneci Nobre, que deixou uma pergunta no nosso canal no YouTube. Ele gostaria de saber quanto custa um pedido de curatela. O advogado Gabriel Maia tem a resposta. Confira. Olá. O processo de curatela apresenta basicamente 2 custos. O primeiro deles, dos honorários advocatícios, tendo em vista a contratação do profissional que vai conduzir os trabalhos. Lembrando que a parte, o cidadão pode se valer da Defensoria Pública, que presta esse serviço gratuitamente, e existe a figura das custas e despesas processuais. O que seriam as custas e despesas processuais? São aqueles valores que o cidadão paga ao Poder Judiciário, tendo em vista o trabalho, o serviço que o Poder Judiciário vai prestar. Essas custas elas podem variar de acordo com a quantidade de partes no processo, pode variar de acordo com os atos judiciais determinados pelo juiz, pode variar, inclusive, de acordo com a realização de uma perícia, que é muito comum em processo de curatela. Vale ressaltar que, caso a parte, o cidadão, se enquadre no que determina o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ele pode se valer dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo a consequência disso a suspensão de todas as despesas e custos processuais pelo prazo de 5 anos. Quer que o Justiça em Questão ajude com a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail, justiçaemquestão, tudo junto e sem acento, @tjmg.jus.br ou pelo WhatsApp 31 98462 1532. Você também pode deixar seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. No próximo bloco, saiba mais sobre o sequestro internacional de menores. Entenda também os riscos da exposição excessiva de imagens de crianças e adolescentes nas redes sociais. Voltamos já! No mês das crianças, o Justiça em Questão fala sobre a violação de direitos e os riscos que a internet representa para este público especial. A Constituição Federal de 1988 reconhece o princípio da proteção diferenciada à criança e ao adolescente por sua natureza frágil e peculiar. No entanto, não são raros os casos de familiares, especialmente pais e mães, que, por motivos fúteis ou por vingança,
deixam o país levando os filhos. Saiba na entrevista o que fazer em casos de sequestro internacional de menor e entenda como a lei é aplicada. A subtração internacional de criança, ou sequestro internacional, é o ato de transferência ou retirada ilícita da criança do país onde ela mora. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a advogada Carolina França Magalhães, que tem mais informações. Carolina, existe um tratado, né? Existe uma convenção de Haia. O que ele fala sobre o sequestro internacional de criança? A Convenção de Haia, ela regulamenta a transferência ilícita da criança por um dos pais ou responsáveis, né, pela criança para outro país sem autorização do outro. Ou também a retenção da criança, no caso ela pode ter ido com uma autorização por um determinado período e o pai reteve, a criança não voltou para o local de residência habitual dela. Se esse tipo de caso acontecer aqui no Brasil, quem que o responsável legal pode procurar? A pessoa, o genitor que teve a criança subtraída, ele pode procurar a autoridade central administrativa, que é ligada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e a autoridade central vai, né, munir a pessoa de informações, solicitar os documentos necessários para remeter para a autoridade central do país para onde a criança foi levada. Existe alguma legislação aplicada para esse tipo de caso? Existe pena? A lei aplicável é a própria convenção. É um tratado de cooperação internacional, né? No caso, não se adentra no mérito da guarda, nas questões de fundo. Essas questões vão ser solucionadas quando a criança quando ela tiver o retorno para o país de residência habitual, que é considerado onde ela tinha a vida dela, né? A convivência social, onde ela estava com a família, né? Sim. Uhum. Para finalizar, existe uma diferença entre sequestro internacional de criança e tráfico? Sim, isso é muito confundido porque a Convenção de Haia, o texto original em inglês e francês, foi traduzido para o português e acabou que no português brasileiro aí, o termo sequestro se confundiu um pouco, né, com o ilícito penal de sequestro que temos aqui. Mas, para fins da Convenção, ele é interpretado como retirada mesmo da criança de um local para o outro ou retenção. Tá bom, muito obrigado pelas informações. Outro risco crescente para crianças e adolescentes é a superexposição da imagem deles na internet. No mundo virtual, cabe aos pais controlar o que os filhos postam. Mas o que fazer quando são os próprios pais que divulgam fotos e vídeos, ignorando os perigos dessa exibição excessiva? Saiba na reportagem de Silvana Monteiro. As caras e bocas, o jeito de dormir e acordar, as brincadeiras, os sorrisos. É tentador clicar cada momento do desenvolvimento das crianças. Registrar e expor foto dos filhos são costumes antigos. Mesmo antes da câmera fotográfica, as famílias costumavam encomendar pinturas em quadros para colocar nos móveis e paredes da casa. Para essa especialista, mais do que eternizar momentos, retratar os filhos é algo que diz respeito a uma satisfação dos pais. As expectativas dos pais em relação aos filhos são muito grandes. Então, o filho é como se fosse a realização deles. Então, mostrar o seu filho é como mostrar um troféu. E, nesse sentido, o troféu ele pode ser exposto numa vitrine, colocado numa estante, ou escondido debaixo da cama. Até meados dos anos 2000, a exposição de fotos da criança ficava restrita a porta-retratos e álbuns impressos. Apenas amigos e familiares tinham acesso a esse conteúdo. Agora, além das fotos digitais, os vídeos se popularizaram e as redes sociais ampliaram as possibilidades de exibição de imagens da criança. A filha caçula da Tagiane tem pouco mais de um ano e uma conta no Instagram administrada pela irmã mais velha. Ela e o marido concordaram com a exposição das imagens para permitir que os amigos e familiares acompanhassem o desenvolvimento da menina. Os pais vivem na Argentina, mas têm parentes no Brasil e em outros países. Apesar de não ter Instagram, a advogada adorou a iniciativa, mas atenta para alguns cuidados.
E à medida que o tempo foi passando e a gente foi acompanhando o Instagram, só confirmou que foi uma decisão acertada permitir que ela faça um Instagram para a Carolina e gerencie, porque ela faz com tanta paixão, com tanto amor, com tanto cuidado. O Instagram da Carolina é uma prova de amor da irmã para ela. Eu cuido muito, o Instagram dela não tem nada polêmico, não se envolve com questões políticas, mesmo com o tema do futebol, que aqui é delicado, né? Brasil e Argentina, é tudo feito com muita leveza, para justamente não criar atrito. Que o intuito não é se posicionar sobre nada, o intuito é mostrar o desenvolvimento da Carolina, as coisas engraçadas que ela faz, para que as pessoas que estão longe possam participar da vida dela de alguma maneira e ela alegrar a vida dessas pessoas. Diferentemente da Tagiane, muitas pessoas perdem o controle e acabam expondo os filhos de maneira exagerada e até perigosa. Motivados pelos cliques e acessos, os pais acabam retratando e publicando as situações mais comuns e íntimas do cotidiano da criança, condicionando até os seus mínimos gestos à referência do outro, à aprovação externa. E você cria algo também ali idealizado. Quando os pais colocam a criança naquele enquadre, você é lindo. O filho tem que ser lindo 24 horas por dia. E se um dia ele não for tão lindo, a autoestima dele vai cair. Por esse e outros motivos, a professora Ana Catarina nunca gostou de divulgar fotos do filho, que hoje tem 11 anos. A máxima, uma imagem vale mais que 1000 palavras, tem tudo a ver para ela, mas de forma negativa. Uma preocupação com a pedofilia, né, que o uso que as pessoas poderiam fazer com essas fotos. Outra preocupação sempre foi com pistas em relação à criança, onde que ela frequenta, que tipo de lugar que ela frequenta. Muita preocupação em relação a roubo, alguma coisa nesse sentido, assim. Outra preocupação que eu sempre tive é dele não crescer acostumando a pensar que eu precisaria da aprovação do outro, né? Como ficar preocupado, quem olhou a foto, se achou bonito, se não está bonito. Além do risco da idealização de uma imagem projetada, é importante avaliar questões legais sobre a exposição de imagens do público infanto-juvenil. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil são regras legais que tratam desse tema. O entendimento é que apenas os pais podem autorizar o uso de imagens da criança, mas nem mesmo genitores têm garantia absoluta desse direito. O que a gente tem, especificamente em relação à criança e adolescente, é um entendimento, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente dizendo que a criança e o adolescente têm o direito de imagem, então o direito é da criança e do adolescente, que esse direito tem que ser protegido pela sociedade e pelos pais. E, além disso, lá no Código Civil, a gente vai ter o entendimento, né, de que o direito de imagem é um direito personalíssimo, ou seja, só quem pode usufruir do direito de imagem é a própria pessoa. Então, nesse aspecto, o pai não poderia abrir mão do direito de imagem da criança, ele não poderia se considerar dono do direito de imagem da criança e do adolescente. Por isso, mesmo os pais e responsáveis devem evitar a publicação de fotos em algumas situações. Da criança nua, fotos em alta resolução, fotos com registro de localização, da criança com uniforme escolar, com os amiguinhos, foto no ambiente de trabalho dos pais, imagens que podem causar o constrangimento da criança, fotos próximas a objetos de valor, imagens com dados residenciais. A internet pode ser comparada a uma praça pública. Vale se perguntar, o que você mostraria de uma criança ou adolescente em um ambiente como esse? Eu acho que a gente precisa fazer efetivamente um exercício de futurologia, assim, pensar, se eu fosse essa criança e quando eu me tornasse adulto, eu gostaria de ver essa imagem exposta? O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja o programa pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou uma mensagem para o WhatsApp
31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.